Gente, agora temos um momento muito especial. Um momento que Deus vai tratar com o nosso coração. Na nossa quarta-feira da unção da vitória. Uma palavra que Deus quer trazer ao nosso coração, que colocou primeiro ao meu. Tem trabalhado na minha vida. Para que a gente possa buscar todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim e para você. E com isso eu quero ler com vocês o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor: Aquele que tem ouvidos, que ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por que o Senhor Jesus traz algo tão aparentemente lógico? Quem tem ouvido, ouve. E eu quero que você entenda um pouco do contexto que eles estavam vivendo. Jesus estava fazendo a obra, a missão que o Pai tinha lhe dado. E João Batista estava preso. João Batista, no momento de prisão, talvez o tempo passando, e continuando naquela situação de adversidade. João Batista então fala com seus discípulos: Olha, vai até Jesus e pergunta a ele se ele é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outra pessoa. Os discípulos chegam até Jesus, faz a pergunta que João tinha feito, repassa essa pergunta, e Jesus olha para aqueles discípulos e diz assim: relatem tudo isso que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Olha, aquele doente está curado, o reino de Deus está sendo pregado, pessoas estão sendo salvas, enfermidades estão sendo quebradas, a cura do Senhor está se manifestando. Vai até ele e devolve tudo aquilo que vocês têm visto. Os discípulos voltam para relatar para João. Só que aí o enfoque da mensagem, da palavra, muda. Sai de João e vem para Jesus. E Jesus com seus discípulos agora começa a dizer quem era João Batista. A importância que João Batista tinha. E ele chega para os seus discípulos e diz: olha, aquele que tem ouvidos, que ouça. Que ouça. Por que o Senhor Jesus estava falando aquilo? Porque a verdade é que nós somos muito direcionados por aquilo que ouvimos. João Batista, por exemplo, naquele momento estava se questionando algo que ele já tinha experimentado. João Batista tinha batizado Jesus. João Batista, logo no comecinho de Mateus, é aquele que vê Jesus vindo. E quando Jesus está de frente com ele, João Batista já tem uma revelação no seu espírito. Ele é o Messias. Até o ponto que João Batista diz assim: eu não posso te batizar. Não é lícito que você venha a mim. É eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus chega assim e diz: e faça assim para que se cumpra. O batismo acontece, como você sabe. E a palavra do Senhor diz que então houve um som, ou desce sobre Jesus uma pomba. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Todos viram aquele e testemunharam. Aquele era Jesus, o Messias. E o que aconteceu com esse João Batista? O que aconteceu com o João Batista que viu aquilo e durante um momento de adversidade se estremeceu? Porque a gente precisa parar para se perguntar: a que a gente tem dado ouvidos? E eu não te falo nem de coisas externas, mas te digo de coisas internas. Muitas vezes a gente tem ouvido frases da gente mesmo. De que a gente nasceu para dar errado, de que a gente nasceu para não dar certo, de que com a gente as coisas não funcionam, de que eu sou assim mesmo. Às vezes ouve de parentes, de pessoas próximas que têm um valor muito grande pra gente, que lançam muitas vezes maldições nas suas palavras. Ah, você vai ver o que vai acontecer com você não vai dar certo, o que você está fazendo, você vai colher. E a gente pega essas mensagens e vai gerando um turbilhão de emoções no nosso coração. E o que é interessante é que as piores decisões que tomamos são decisões que tomamos com base nas nossas emoções. Em 1 Samuel, capítulo 23, o Senhor vai falar sobre Davi. Davi resgatando o povo de Keila. Davi estava num momento, estava sendo perseguido por Saul. E Davi ouve que Keila estava sendo sitiada. Davi, movido então por aquela circunstância, vai até o Senhor e pergunta: Senhor, posso ir até Keila? Posso ir? O Senhor vai me dar vitória para resgatar aquele povo, tirar aquele povo daquele tormento? Davi ouve uma orientação do Senhor: vai, pode ir, Davi, estou contigo. Davi então se enche com a revelação do Senhor para a vida dele e vai até os seus liderados e diz: vamos até Keila. Os seus liderados olham para Davi e dizem: não,
Se aqui onde estamos, Davi, já está ruim, a gente já está sendo perseguido aqui, imagine se a gente for para lá. Davi, movido por aquilo de novo, vai até o Senhor segunda vez. Senhor, é para a gente ir para Keila? O Senhor valida, pode ir para Keila. Então, com base naquilo que ele tinha ouvido do Senhor, de acordo com a palavra, ele vai. O Senhor dá a vitória. O que eu quero te dizer com isso? E se Davi fosse movido pelas suas emoções? E se Davi fosse movido por um sentimento de, eita, não posso ir que eu estou sozinho. Os meus liderados não querem ir, eu não posso ir sozinho. Se Davi fosse movido por um sentimento de medo, ei, realmente, se aqui já está difícil para mim, o que é que eu vou fazer ali? Deixa eu me manter aqui mesmo. E a gente vai ouvindo tantas vozes que às vezes nos aprisionam a uma vontade distante da vontade do Senhor. Mas Patrick, pastor, eu não ouço a voz de Deus. Jeremias vai dizer assim, clame a mim e eu anunciar-te-ei a vós coisas insondáveis e grandiosas que vocês ainda não sabem. É o Senhor dizendo para o povo, Jeremias, diga para o povo, eu quero falar com eles, eu quero dizer para eles o que eu tenho para cada um deles, eu quero dizer para eles que eles não nasceram para ter essa vida, eu quero dizer para eles que eles podem viver muito mais. Mas eles precisam me perguntar, eles precisam saber, eles precisam ouvir minha voz. E eu preciso te perguntar, você quer vitórias na sua vida? Você quer sair da posição que você se encontra hoje? Você quer de verdade ter uma família abençoada? Você quer de verdade crescer na sua vida? Você quer de verdade algo mais nessa vida? Porque eu te digo que a esmagadora porção das pessoas, elas vivem uma qualidade de vida subvida, subhumanas, elas simplesmente coexistem. Essa é a nossa realidade, inclusive entre nós, o povo de Deus. Somos o povo que conhece um Deus tão poderoso e continuamos vivendo muita escassez. O que está acontecendo? Deus parou de fazer? Não. Paramos de dar ouvido à voz do Senhor. Ah, mas como é que eu vou dar ouvido à voz do Senhor se a circunstância não mudou? O tempo que a igreja mais cresceu foi no tempo da igreja primitiva. Um momento de grande opressão. Um momento de grande dificuldade. Um momento onde eles tinham que se reunir dentro de casas, mas não por causa de uma pandemia, porque se eles fossem vistos, eles eram mortos. Então eles se reuniam em casa. Por que eles não pararam? Porque no momento de extrema pressão e diversidade, eles continuavam crescendo. Não é porque o que eles ouviam não abatiam eles. É porque além do que eles sentiam, eles estavam sob o comando de uma voz maior. Peraí, Deus nos enviou. Deus nos enviou. Se você pegar o relato das histórias dos apóstolos, a forma como eles morreram, decapitado, crucificado de cabeça para baixo, cortado no meio. O que faz uma pessoa morrer de uma forma tão triste assim, se não é a convicção da voz que ele tem? E eu não te digo, não é voz de alucinação, é a voz da palavra. É o Senhor o tempo todo te dizendo assim, eu te chamei, eu te escolhi. Sede forte, sede corajoso. É o Senhor dizendo assim, estou com medo. E aí Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, o Senhor não te deu o espírito de medo. Quando a gente pôs as mãos sobre você, Timóteo, veio sobre você um espírito de coragem, Timóteo. Perceba que os momentos que você está mais aflito, perceba que os momentos que você está mais acuado, perceba que os momentos que você está com mais medo, é porque você deu ouvido a todo tipo de voz, mas não se lembrou daquilo que o Senhor tinha dito. Por que João Batista estava se questionando se Jesus era ele mesmo? Porque João Batista esqueceu do que ele ouviu naquele momento do batismo. Este é meu filho amado, e quem me compraz. Porque João Batista tinha esquecido que quando ele viu Jesus, uma voz no interior dele, no espírito dele, testificou. Este é meu filho, este é o Messias. No meio da circunstância adversa, ele esqueceu. E a verdade é que Deus não vai tirar as adversidades. Você que vai ter que dar ouvidos à voz de Deus. E Deus não grita. Elias estava esperando, né? O Senhor num trovão, num terremoto. E o Senhor falou numa brisa. Por quê? Porque a gente precisa querer ouvir a voz de Deus. A gente precisa querer dar atenção à voz de Deus. E eu não quero te deixar solto e dizer, a voz de Deus, a voz de Deus. Deus não fala nada que não esteja alinhado com a palavra dele. Porque ele traz uma orientação. Ele diz, eu velo pela minha palavra. É o que ele diz para Jeremias. Eu velo
pela minha palavra para fazer cumprir. Então a voz que a gente tem que ouvir é uma voz que vem com fruto de oração. É uma voz que vem de leitura da palavra. É uma voz que vem de jejum. É uma voz que vem com tempo de intimidade com o Senhor. É a voz daquilo que a gente ouve em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto, que é teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Por que o Senhor manda a gente ir orar no secreto? Ah, é porque Deus quer intimidade comigo. Amém. Mas é porque naquele momento Ele quer abafar qualquer outra voz e quer que você se concentre na voz que vai vir do alto para o teu coração. Através de você sentar no teu quarto e ler a tua palavra. E eu quero te dizer, Deus quer te falar coisas. E eu quero te dizer, chegou a hora de lembrar de coisas que o Senhor já falou. Quais são as promessas que você carrega para a tua vida? Quantas vezes você já ouviu, você é escolhido? E deixa eu repetir, você é escolhido. Pastor, você nem me conhece. Patrick, você nem me conhece. Porque a palavra do Senhor diz, ninguém vem a mim sem que o Pai o envie. Ninguém chega até Jesus sem que haja um envio do Pai. Atos Apóstolos capítulo 2 diz assim, e o Senhor ia acrescentando todos aqueles que haviam de ser salvos. Você não foi acrescentado aqui. Você não está sentado aqui à toa. Você está sentado aqui porque Deus quer te trazer salvação. Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, Ele quer trazer salvação sobre a tua vida. Se você já conhece o Senhor como Jesus e Salvador, o Senhor está querendo trazer salvação para as demais áreas da sua vida. Uma salvação dessa vida financeira desgastada. Salvação de relacionamento que não dá certo. Salvação de uma vida oprimida, sabe, opressa. Ouça a voz de Deus. Deus está te falando hoje. Eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te formei. O que ele ouve de Davi, para Davi, o que ele fala para Davi? Desde o ventre da tua mãe, você era meu. Você é de Deus. Ninguém toca nos de Deus. Você tem um pai. A palavra chega a dizer assim, Mateus capítulo 7. Vocês que são ruins sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu. Se tem uma voz dizendo para você, eu tenho que viver essa vida miserável, eu tenho que viver essa vida desse jeito, ouça a voz do Espírito que diz assim, olha, meu pai é bom. E se eu quero trabalhar para dar uma coisa boa para o meu filho, Deus morreu no meu lugar para que eu vivesse uma vida de qualquer jeito. O Espírito Santo está soprando sobre o teu coração, trazendo uma voz, dizendo assim, quero te colocar em outro nível. Quero te acender as promessas que você recebeu. Quero te dizer, estou contigo. Quero te dizer, ouça, lembra tudo que eu te falei? Pois eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se agarre ao que eu falei. Se agarre à minha voz e não à voz de outras pessoas. Inclusive, a minha voz tem que estar pautada na Bíblia, na palavra. Por isso que eu te passo um versículo para você ler e a gente medita nele junto. Porque a voz de Deus tem que ser a soberana sobre nossa vida. Soberana. Porque o mandamento é Deus acima de todos. E Deus não abre mão disso. Então ouça. Tem coisas que podem não estar dando certo na sua vida. Porque você parou de ouvir a voz de Deus. Pastor, eu ouço. Amém? Você está ouvindo agora. Amanhã você vai ouvir quem? Amanhã você vai dar ouvidos a quê? Pastor, essa semana eu consegui. Amém? E você vai colher coisas boas. Quanto mais você dá ouvido, seu coração se enche de esperança, de paz, de alegria. E próxima semana? E depois? E depois? Chegou a hora da gente silenciar o mundo. E aumentar a voz de Deus. Não para deixar mudo. Porque a gente está no mundo. A gente precisa saber e orar. A gente precisa saber. Eita, estou passando por um problema. Mas meu Deus é maior do que isso. Até porque a palavra do Senhor diz, rogo-vos, não os tire do mundo. Então entenda. Deus está te falando. Eu estou aqui. Confia em mim. Segue a minha palavra. Não titubeie. Quando Davi chega no Salmo 23 e diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele não está falando assim, eu sou crente e de nada terei falta. Ele está falando de pastor, sabe por quê? Porque pastor é aquele que é o que direciona a ovelha. Então ele está dizendo assim, olha, ele é meu pastor
Eu ouço a voz dele, eu sou alimentado por ele, eu sou guiado por ele. É o Senhor que me dirige, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que diz para onde eu tenho que ir. É a palavra do Senhor que eu tomo posse para minha vida e eu creio nela, eu confirmo nela e eu tomo ela para minha vida. É isso aqui, por isso que eu posso dizer, de nada eu tenho falta. Porque a voz que me domina é a voz do meu pastor, é a voz de Deus. Que seja assim na sua vida, no nome de Jesus. Porque Deus está querendo trazer coisas novas para a sua vida. Pastor, mas é ano de pandemia. Deus não precisa disso. Deus nunca precisou disso. E se for preciso, as coisas vão piorar mais ainda. Para Ele te mostrar que Ele não precisa de condições favoráveis para te abençoar. O que Ele precisa é de um coração cheio de fé e de ouvidos abertos. Por isso que Ele diz algo tão simples. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele simplesmente está dizendo assim, olha, o que eu estou falando aqui é bênção. O que eu estou falando aqui é palavra de vida. O que eu estou falando aqui é para transformar a sua vida. Mas se você quiser ouvir, você está livre. Se você não quiser dar ouvidos a isso, aí é contigo. Por isso que o Senhor fala no Velho Testamento assim, olha, eis que coloco diante de vós 2 caminhos, um de bênção e um de maldição. Mas rogo-vos, pegai-vos da bênção. Ou seja, estou te dizendo que há caminhos. Ouça. Jesus chega a dizer outra vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser de mim. A voz que está dizendo assim, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade que existe e Ele é o único que pode me trazer vida. Quando você pega essas vozes, quando você pega essa voz da palavra e você vive ela e você pratica ela, você vai se transformar em alguém mais do que vencedor. E você vai começar a colher bênçãos da parte do Senhor. E você vai desmistificar algo que o povo de Deus acredita. Que Deus só faz tarde. Você vai desmistificar algo que o povo de Deus tem como crença. Um Deus atrasado. Eita, Deus perdeu a hora. Não. Enquanto a gente não dá ouvidos à voz de Deus, Deus não vai operar sobre nossas vidas. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dê ouvidos à verdade de Cristo. Que dentro de você vai gerar uma vida transformada. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, eu te louvo e te glorifico por cada um dos seus filhos que estão aqui nesse momento, ouvindo a tua palavra. Cederam um tempo do seu dia, Senhor. Estão aí à noite, juntando sua família, sentada, assistindo esse culto através do YouTube, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que nesse exato momento, o Senhor venha trazer sobre a vida de cada um dos seus filhos um desbloqueio nos seus ouvidos. Ouvidos que estão presos à maldição que ouviram. Ouvidos que estão presos às circunstâncias que ouviram. Há vozes de dentro dela que diz você não consegue, você não dá conta, você não dá certo, você é assim mesmo, você não vai mudar de vida. Quantas vozes malditas que estão ecoando dentro de nós e essas vozes não vêm de ti, Senhor. São vozes que a gente está permitindo aumentar. São vozes que a gente está permitindo dizer, vozes que diz até, eu posso. Sem ti a gente não pode coisa nenhuma, Senhor. Fora de ti, que é o cabeça, a gente não pode nada. Fora de ti, que é a videira, a gente não pode nada. Que nesse exato momento eu venho te pedir que uma voz que vem do Espírito Santo, que uma voz compatível com a tua palavra, comece a trazer à memória dos seus filhos palavras que eles ouviram. Palavras que eles ouviram de promessas, talvez há muitos anos. Promessas, palavras, orientações, pregações que seus filhos já ouviram. Momentos em que ele tomou posse dessa palavra e hoje está se questionando se essa palavra vai se cumprir. Que a voz do Senhor aumente nesse coração, que aumente nessa alma e nesse espírito. E que a janela dos céus sejam abertas através desse ato. Que através dessa janela que seus filhos abrem, os céus sejam abertos sobre a casa dos seus filhos, sobre a vida dos seus filhos. E que comece a haver transformação. Que comece a haver sobre a vida dos seus filhos libertação. Bênçãos da parte do Senhor que estão presas há muito tempo. Não porque o Senhor não tem poder, mas porque a gente não havia gerado um ambiente do milagre. Que comece a serem derramadas sobre a vida de cada um dos seus filhos. No nome de Jesus, é isso que eu oro, é isso que eu creio. Eu clamo, Senhor, para que esses lares sejam abençoados. Porque a palavra que ouvimos do Senhor é que somos escolhidos, que somos chamados, que Ele nos ama, que Ele morreu por nós.
Que Ele nos quer botar por cabeça e não por cauda. De que eles têm coisas maiores para cada um de nós. De que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que a voz dos seus filhos seja assim: Deus vai me surpreender. Tá tudo bem, mas Deus vai me surpreender. Tá tudo ruim, mas Deus vai me surpreender, porque eu ouço a palavra dele. E a palavra está dizendo que ele faz além do que pensamos, imaginamos. Espírito Santo, fala ao coração dos seus filhos. Leva os seus filhos para terem um momento de intimidade com o Senhor no quarto. Leve seus filhos para um momento onde eles estão desesperados com outras vozes. Se trancarem no quarto e dizer: Espírito, fala. Faz porque esses momentos que eles sejam angustiados, ele pega a tua palavra e diz: Espírito Santo, fala comigo, quero ouvir tua voz. Que eles tenham fome de ouvir a voz de Deus. Que a primeira orientação que eles anseiem ouvir seja a orientação que vem do Espírito, da voz de Deus, da palavra do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Fechamos assim, Senhor. Mais um elo da nossa quarta-feira, da unção da vitória. Declarando vitórias sobre a vida de cada um daqueles que estão assistindo esse momento. Vitórias que eles nem imaginam. Um tempo de vida plena e abençoada. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Forte abraço. Que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa propagar as boas novas. E domingo temos um encontro aqui às 18 horas. Na verdade, às 10, no nosso culto de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe.